Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, nós vamos continuar aqui analisando Hebreus, que nós temos analisado. Hoje eu vou analisar um versículo interessante que é Hebreus 7:12, tá? Mas só para vocês entenderem antes de eu ler o versículo é o seguinte. O autor de Hebreus, ele fala que Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, tá? Melquisedeque é um personagem que só aparece brevemente lá no Velho Testamento, numa guerra de 5 reis contra 4, e ele abençoa Abraão. Eles têm um encontro ali amigável, mas Melquisedeque era um sacerdote de um deus pagão chamado El Elyon, daquele panteão cananeu do El, tá? O sacerdócio da Bíblia, do Taná, o Velho Testamento, ele era o sacerdote levítico. Por que é levítico? Porque Jacó teve 12 filhos, um dos filhos dele foi Levi, Levi foi gerando outros filhos, até que chega lá em Arão, né, na parte de Moisés, lá tal, não sei o quê, e Deus determina que Arão seria um sacerdote e todos os filhos dele. Então seria só os levitas seriam sacerdotes. Vamos ver um exemplo aqui, por exemplo, em Êxodo 29:9. Olha o que diz, para quem acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, tá? Vou ler do versículo 8. Ó. Do mesmo modo, farás se aproximarem os seus filhos, os filhos de Levi, e os revestirás com túnicas, e os cingirás com cinto, e lhes porás os barretes. O sacerdócio lhe pertencerá. Então, por um decreto perpétuo, o que é perpétuo? É para sempre. Assim farás a investidura de Arão e seus filhos. Então, Deus determinou que só os levitas podiam ser sacerdotes, os descendentes de Arão. É claro que nem todo levita é descendente de Arão, né? Tem aqueles que seriam de outra parte, de outros filhos de Levi. Mas os descendentes levitas seriam sacerdotes. E era um mandamento o quê? Perpétuo. Tanto que até hoje, para quem não sabe, ainda tem levitas, tá? O que é perpétuo? É para sempre. Então Deus determinou que a tribo de Levi seria de sacerdotes para sempre. Mas aí quando chega aqui em Hebreus, eu vou ler esse versículo aqui logo, que é o 7:12, ele fala assim: mudando o sacerdócio, ele não era perpétuo? Necessariamente também se muda a lei. Espera aí. Deus falou que o sacerdócio ia ser perpétuo. O autor de Hebreus fala que mudou o sacerdócio. O sacerdócio agora para o autor de Hebreus é segunda quem? É segunda uma das 12 tribos de Israel? Judá, Rúben, Benjamim? Não. Segundo a ele, o novo sacerdócio é segundo um rei pagão. Um rei que nunca foi judeu ou hebreu. Um rei que não seguia o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. E um rei que cultuava seus deuses, seus ídolos. Porque naquela época quase todo mundo era politeísta. Então, segundo o autor de Hebreus, só para você ver como essa carta é estranha, ele fala que o sacerdócio que era perpétuo, Deus tirou da tribo de Levi e colocou em Melquisedeque, que era um rei pagão. Muitos problemas nós temos aqui, pessoal. A descendência de Levi era através dos seus filhos, seus descendentes. Quem é filho de levita é levita. Jesus era filho de Melquisedeque, pessoal? Ó, Melquisedeque era hebreu? Ele era israelita? Ele seguia o Deus de Abraão? E Melquisedeque era o pai de Jesus? Não vou nem colocar pai, porque pai é muito próximo, né? Mas Jesus descende de Melquisedeque? Bom, Jesus descende dele? Porque o sacerdócio era transmitido de geração em geração, de pai para filho. Mas aí o autor de Hebreus cria que o Messias deveria ser sacerdote, não sei de onde é que ele tirou isso. Até citaram naquele vídeo lá um negócio de Ezequiel, não sei o que não tem nada a ver com sacerdote, tá, pessoal? As pessoas têm que estudar um pouco mais a Bíblia em detalhes, tá? Não pegar só versículos isolados e achar que eu não conheço a Bíblia. Depois eu faço um vídeo até explicando sobre esses versículos que me citaram. Mas não é o caso agora. Mas o fato é que o sacerdote era perpétuo, que era passado de geração em geração até como é o dia de hoje. Israel tem levitas ainda hoje. E esses levitas são descendentes de Levi. Tudo descendência, de pai para filho. Agora, como que Jesus é um sacerdote, que não tinha nem profecia acerca disso, como que ele seria um sacerdote, segundo a ordem de um rei pagão, um rei idólatra,
E Jesus nem sequer é descendente desse rei. Melquisedeque gerou fulano, que gerou Beltrano, que gerou Ciclano, até chegar em Jesus? Então como? Que ordem esquisita é essa nova ordem? Mudou o sacerdócio. Deus falou que o sacerdócio era eterno. Então o autor de Hebreus, que ninguém sabe nem quem é, até um tempo acreditava-se que era Paulo, tá? Mas hoje a crítica textual sabe que não é de Paulo essa carta. Pode até ter ideias paulinas na carta, mas ela é uma carta até então anônima. Existem algumas hipóteses apenas. Mas um autor que a gente não sabe nem quem é, ele chega e escreve para os seus seguidores: ó, mudou o sacerdócio, pessoal. O Deus aqui que a gente pregava para vocês, ele mudou, tá? Ele não é mais o mesmo Deus. Agora o sacerdócio que era levita, que era dos israelitas, que era dos hebreus, dos judeus, isso aí acabou. Agora o novo sacerdote é a segunda ordem de um rei pagão e idólatra, Melquisedeque, tá? Foi Deus que mandou. E o crente acredita. Tá, Melquisedeque era israelita? Não, aqui todo o sacerdócio era dos israelitas. Porque eram eles que cuidavam das coisas sagradas de Deus, como a Arca da Aliança, o templo, essas coisas. A troco de que Deus ia abandonar o sacerdócio dos israelitas, ia criar um novo sacerdócio segundo a ordem de um rei pagão. E ele diz mais o quê? Mudando-se o sacerdócio, muda-se a lei. Muda-se a lei. Correto? Só que Deus nunca falou que a lei dele ia ser mudada. A lei dele seria perpétua para gerações. Agora vamos ver uma passagem aqui interessante, que os cristãos adoram essa passagem. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho para finalizar o vídeo. Daniel 7. Daniel 7 tem um oráculo que os cristãos entendem que é sobre o anticristo. E fala assim, ó. Ele, que seria esse que os cristãos acham que é o anticristo, mas não deixa de ser uma pessoa negativa, que é o Antíoco Epífanes, ou Epifânio, quando ele tentou fazer a helenização de Israel, impor a cultura e a religião grega em Israel. O autor de Daniel fala o seguinte: ele, que seria o Antíoco, proferirá insultos contra o Altíssimo e porá à prova os santos do Altíssimo. Quem que é os santos do Altíssimo? É o povo hebreu, é os judeus. Ele tentará mudar os tempos e a lei, e os santos serão entregues em sua mão por um tempo, metade de um tempo e um tempo. Basicamente o ministério de Jesus, 3 anos e meio. Então ele fala que ele, que os cristãos acham que é o anticristo, tentará mudar os tempos e a lei. O autor de Hebreus fez isso, ó. Ele falou que mudou o sacerdócio, baseado na cabecinha dele. A gente não vê isso no Velho Testamento, não vê Jesus falando disso, não vê nenhuma outra referência falando disso, e ele fala que mudou a lei. Sendo que o sacerdócio já foi mudado algumas vezes de um sacerdote para outro, N vezes na Bíblia, e até na história secular. Por exemplo, teve um tal de sacerdote chamado Tiago, que Joséfo menciona. Não, Ananos, ou seria o Ananias da Bíblia, que Joséfo menciona, que ele manda matar um tal de Tiago. Eu fiz um vídeo para membros esses dias. Aí por causa disso o rei Agripa ficou pé da vida com ele, tirou ele do sacerdócio e colocou um sumo sacerdote chamado Jesus, ou Yeshua na época, para ser o novo sumo sacerdote. Mudou a lei? Não, a lei continua a mesma até hoje. Então da onde que o autor de Hebreus tirou que se mudar o sacerdócio se mudaria a lei? Sendo que na Bíblia todos que tentariam mudar a lei eram personagens anticristos, como por exemplo Antíoco Epifânio, que tentou helenizar Israel. Mas é o mesmo que ele aplica aqui a Jesus. Ele falou que mudou o sacerdócio, o novo sacerdote agora é Jesus, inclusive o mesmo lá de Joséfo, né, o mesmo nome, né, coincidência, e ele fala que esse sacerdote iria mudar a lei, sendo que os cristãos ficam apavorados, esperando o anticristo que vai mudar a lei. Filho, a Bíblia de vocês já faz isso, ó. Se o anticristo é quem mudaria a lei, parabéns, vocês já seguem o anticristo há 2000 anos. Porque quem está mudando a lei aqui, ó, é o autor de Hebreus. O que Jesus Cristo disse? Eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. O que o cristão entende? Ele aboliu a lei. Então, filho, parabéns, vocês já estão seguindo alguém que está ali estereotipado em Daniel 7. Alguém queria mudar a lei, e o autor de Hebreus também, está na Bíblia de vocês. Agora, quem é o autor de Hebreus? Que autoridade que esse autor tinha para ir contra o que estava escrito na própria Escritura? Sendo que a Bíblia fala lá em Deuteronômio, para não acrescentar nem um tio e nem remover nada da Escritura. Ele removeu. Ele falou que o sacerdócio que era perpétuo e é até hoje, ele falou que foi mudado. O novo sumo sacerdote é Cristo.
E aí ele pega, fala que por causa disso mudou-se a lei. Então esse autor de Hebreus, ele é o fodão, né? Ele é maior que Deus, porque Deus falou uma coisa, ele vai lá e muda. Não, agora o sacerdócio mudou e a lei também mudou. Quem é ele? Um Deus? E por que os cristãos ficam tanto medo de anticristo, estão apavorados, pesquisando quem é o anticristo? É o Macron, é o anticristo, é o Papa, não sei o quê. Se aquilo que eles acreditam que é o anticristo, não é, tá? Eu já tenho um vídeo sobre isso. É exatamente o que eles já fazem hoje. Ó. Eles já mudaram os tempos e a lei. Não mudaram o sábado para o domingo, como dia sagrado? Não mudaram a lei, até porque dizem que a lei foi abolida, que não sei o que, blá, blá, blá. Eu já tenho uma playlist aqui no canal, tá, chamando a mentira de que a lei foi abolida, tá? Só para não gerar aqueles comentários idiotas que vão vir aqui, já procurem a playlist primeiro e assistam, tá? Assim evita rusgas e discussões nos comentários. Vão lá e assistam o vídeo. Bom, tá aí, eu acho que deu para entender, né, pessoal? É uma carta anônima, não era nem para entrar na Bíblia pelo critério católico, porque ela não tem autor nem respaldo de ninguém. Então, não sei nem como ela foi parar na Bíblia, né? Porque eles tinham uma regrinha lá nos concílios. E é uma carta que vai contra o que está escrito no Taná, no Velho Testamento. Da cabecinha do autor de Hebreus. Ele simplesmente vai mudando as coisas que ele acha que deve ser mudada e todo mundo aceita. E aí? Comentem aí o que vocês acharam, tá bom? Quem gostou do vídeo, dá um like no vídeo, pessoal. Não custa nada, é de graça, é gratuito. Isso ajuda a aumentar a atividade e alcance, tá bom? Ativa também o bendito sininho, coloca na opção receber todos os vídeos. Cada vez que o canal fizer um vídeo novo, vai aparecer para vocês. Vocês têm a opção de ver ou não, mas pelo menos vocês vão ter essa opção. Que muita gente nem sabe quando eu envio um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Comentem aí também o que vocês acharam, comentários é bom, dá engajamento, tá bom? Muito obrigado a todos aí que assistiram, paz a todos.